professora Terezinha Raimo, nossa diretora administrativa. Boa noite a Julieta Bruni, que não está sozinha, está com seus familiares. Boa noite à imprensa, representada pela Tânia Rodrigues. Boa noite aos poetas, Marcelo Staio, os artistas plásticos, com a presença da Marlene Lustig, da Faiga Ostrover, não, me esqueci, da Praia Grossa. E os animadores culturais, também o FAO, da DICAF, e demais convidados. Eu deveria hoje, eu deveria não estar à vontade, porque essa não é a minha seara. O meu negócio é artes plásticas. Se faz à vontade com artes plásticas, mas a gente está vivendo, eu pelo menos, um caso excepcional. O Lauro Junks me deixa à vontade. Uma pena, pela pessoa sensível, extraordinária que é, pela pessoa humana que é, e pelos contatos que nós já tivemos, já anos atrás, 100 e poucos anos atrás. Já fui objeto também dos seus comentários, né? E então me sinto muito à vontade aqui hoje para fazer uma apresentação. Claro que é uma apresentação que não vai alcançar a altitude do nosso conferencista de hoje. Eu passei na biblioteca e apanhei um livro, Autoridade, né? Não sei se é humildade do autor. Eles colocaram autor e a idade em tipograficamente menor. Eu acho que deveria ser tudo em letra maiúscula, né? Autoridade e escritura. O autor segundo Bakhtin. Para Julieta e Martinho Bruni. Só por isso aqui, nós já vemos o carinho, a amizade que o Lauro e vice-versa se nutriam. Então a ligação do crítico, a ligação do escritor com a família de artistas, com o poeta Martinho Bruni e com a Julieta foi muito grande. Ultrapassou os compromissos literários, artísticos, se tornou um compromisso mais afetivo e amigável. Então eu acho que isso torna a noite ainda hoje mais agradável ainda. Bacharelando-se em filosofia em 1968 pela Universidade Federal de Santa Catarina, licenciadas em letras na mesma universidade em 1971, entrou no cursado direito. O bacharelato atingiu em 1973. O gosto pelos estudos não lhe permitiu interrupções, pois conquistou o título de mestre em literatura brasileira em 76 e concluiu o doutorado em teoria da literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 93. Eu acho que isso é suficiente, mais que suficiente, para nós fazermos um desenho da biografia desse autor que nos honra hoje aqui, com a sua presença e com a sua autoridade. Leio também as principais publicações do autor. Livros publicados: Presença da Poesia em Santa Catarina, em 76, da qual eu orgulhosamente faço parte. A narrativa cinematográfica: O Leão Faminto, Aníbal Nunes Pires e o Grupo Sul, O Faro da Raposa, O Mito e o Rito, a literatura em Santa Catarina.
Teses. As visões do narrador em O Forte de Adonias Filho e a trajetória de uma cosmovisão. A fragmentação da plenitude, da Gênese ao Apocalipse. Organizou 5 livros, também todos ligados à literatura, e possui estudos em mais de 20 livros. Esses dados aqui são de 96, né? Já estão se passando 4 anos, né? Prefácios e apresentações em mais de 24 livros, artigos em revistas, em mais de 30 artigos, em 96, e artigos em jornais, cerca de 1 milhar deles. É difícil exercitar a literatura em Santa Catarina sem conhecer o crítico Lauri Untz. Quem escreveu já passou, especialmente os artistas emergentes, e é uma predileção dele, a divulgação, o lançamento, o auxílio que ele sempre prestou a esses autores. Evidentemente, atendo-se também com toda a profundidade à obra de um escritor como é, um escritor e filósofo como é Martinho Bruni. É um prazer para nós, então, tê-lo aqui. Eu tenho um prazer especial também, conheço a Julieta. Eu fui revisor dos livros do Martinho Bruni, primeiro revisor, claro, porque a segunda e a terceira revisão era ele que fazia, né? Exigente, precioso nos seus trabalhos. Então agradeço a visita de todos e deixo a palavra então com o Lauri Untz. Depois da manifestação do Lauri Untz, tomará a palavra o coordenador desse sarau, desse evento, que é o Rodrigo Dalmolin, e que irá então recitar a programação artística que vai ser desenvolvida. Bom, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, agradeço as palavras do Lúcio Nascimento, que não estava no programa, né? Porque, afinal de contas, a gente veio aqui não para ser glorificado, mas para trazer uma mensagem sobre a poesia do Martinho Bruni. Eu me sinto muito satisfeito de estar aqui. Foi, sem dúvida nenhuma, uma honra esse convite que eu recebi, porque há muitos anos que tenho lido e tenho apreciado muito a poesia do Martinho Bruni, e poder sempre dizer uma palavra sobre ele é motivo especial de carinho e de satisfação para a gente. E aqui falar na presença da Dona Julieta, que continua representando o Martinho, é outro momento em que a gente se sente feliz, embora, evidentemente, preferíssemos muito que também o Martinho estivesse no nosso meio. Essa iniciativa que a Fundação Cultural teve de promover essa noite de homenagem foi uma iniciativa muito feliz, porque nós precisamos com frequência relembrar os nossos artistas, pintores, poetas, pintores, músicos, etc., porque é através da sua arte que o artista continua presente e vai perpetuar-se no meio de todos nós. A pleno vapor sobre a literatura produzida entre nós, e eu mantinha então colunas de crítica e de apreciação literária nos nossos jornais, em vários jornais, e
através, então, desses trabalhos que a gente foi publicando, foi se tornando conhecido também. Então, o Martinho Bruni um dia me procurou e disse: olha, eu li vários trabalhos seus, os seus estudos sobre os escritores nossos. Eu estou há muitos anos escrevendo, tenho muita coisa escrita, mas eu nunca tive muita certeza se esse meu trabalho é bom, se não é bom, se vale a pena, se a gente pode se arriscar a publicar isso ou não pode e tal. Bom, eu disse, eu não posso dizer nada sem primeiro ter lido. Eu me disponho a receber o seu material, ler, verificar como é que é e depois, se for conveniente, a gente vai estudar uma maneira de tornar isso público. Então ele me deixou lá uma boa quantidade de material, de poesias escritas, que não sei desde quando que ele escreve, mas deve ser há muitos anos que ele vem escrevendo, né? Analisei os poemas e percebi de imediato que havia bons valores, que era autenticamente a revelação de um poeta, de um escritor, e que não podia continuar sempre nesse anonimato de gaveta fechada, escrever para colocar na gaveta. Então, mas, felizmente, não aconteceu com ele o que muitas vezes acontece. Alguém se dá o trabalho de publicar o primeiro livro e depois acha que já está consagrado, não precisa mais nada e não faz mais nada. O Martinho, ao contrário, o primeiro livro foi o autêntico estímulo que ele teve para, a partir dali, quase que anualmente, durante todos os anos que ele viveu, quase que anualmente surgia um novo livro. De modo que ele acabou criando quase que uma biblioteca de poesia. Não podendo nem haver grandes distinções entre um livro melhor do que o outro. Todos os livros dele têm valor apreciável. Não dá para, digamos, escolher hoje, dizer, não, nós consideraríamos alguns desses bons e os outros talvez não seriam publicáveis novamente. Nada disso não dá para colocar. Os livros dele, todos eles foram se enriquecendo, o trabalho foi crescendo. Felizmente, isso aconteceu. Felizmente, ele teve, a uma certa altura, essa coragem de enfrentar uma publicação. Porque, de fato, o escritor, principalmente quando lança o primeiro livro, precisa ter uma certa coragem. Afinal de contas, no escritor, na obra que ele escreve, no poema que ele compõe, o escritor está expondo a sua vida. Sem dúvida nenhuma, o Martinho assumiu o seu lugar, construiu o seu lugar dentro da literatura, e ele vai permanecer com esse lugar sem poder mais ser dali retirado por outros. Bom, para poder coordenar um pouco melhor as ideias sobre o que se vai falar agora, eu organizei alguma coisa por escrito até, porque, ao contrário, a gente às vezes se distancia um pouco em digressões para cá e para lá, e não chega a dizer o que realmente seria bom. E nisso ainda gostaria de dizer que o Martinho foi uma pessoa que, apesar de começar a publicar já com 60 anos, primeiramente foi uma pessoa que esperou e teve a paciência suficiente de aguardar o amadurecimento dentro dele mesmo da poesia. Não se aventurou ao primeiro sinal, à primeira iniciativa, ou o primeiro despertar da mente dele para lançar qualquer coisa. Não, ele esperou amadurecer. O Martinho era formado em filosofia, portanto era uma pessoa que tinha uma solidez de pensamento, um raciocínio lógico, muito bem formado, de modo que já por essa formação dele, ele não poderia se aventurar por qualquer outro caminho menos recomendado. Mas depois ele
creio eu, com muita propriedade, abandonou um pouco, não digo abandonou, mas deixou um pouco de lado a fria filosofia racionalista que nós herdamos dos gregos e que dominou o mundo ocidental, para conhecer, para assimilar, para praticar, para viver e para colocar no centro da sua sensibilidade, da sua vida, a filosofia mais místico-religiosa do Oriente. Isso se tornou uma influência que é de todo inegável dentro de toda a sua poesia. A influência do budismo, do zen, do yoga, e todo o espírito oriental que é muito mais voltado para o interior, para a sensibilidade, para a espiritualidade, para uma comunhão ser com o universo, muito diferentemente da fria filosofia racionalista que domina o Ocidente. Esse pensamento oriental teve uma influência muito benéfica na poesia e, acredito eu também, sem dúvida, na vida do Martinho, porque não seria possível ele compor poemas dentro daquele espírito sem antes ter vivido isso. Então, na formação da poesia dele, nós temos essas raízes, primeiramente filosóficas, da filosofia dele, depois sobrepujadas pela filosofia não tão filosófica, mas mais mística do Oriente. Dentro desse pensamento do Oriente, que é um pensamento muito mais espiritualista, nós também temos que destacar na poesia do Martinho a influência diretamente espiritualista vinda de uma outra figura histórica importante que foi Jesus Cristo e a Bíblia. Esse pensamento religioso também perpassa toda a poesia dele, não, digamos, numa religiosidade puramente sentimental, mas uma religiosidade realmente fundamentada, uma religiosidade de quem sabe qual é o sentido da vida e para onde caminha o ser humano. Bom, finalmente, na formação dele, nós encontramos também a influência de poetas. Ninguém se torna um poeta sem antes ter vivido a poesia, sem ter apreendido a poesia de outros poetas. No Martinho Bruning, nós detectamos a influência de fontes muito profundas. Na poesia dele está presente com muita força o poeta alemão simbolista Rilke. Está presente um dos grandes, talvez o único grande poeta do Oriente conhecido entre nós, Prêmio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore. A presença dele, a influência dele foi muito forte também no Martinho Bruning. Revela a influência em muitos trabalhos do maior poeta modernista português, Fernando Pessoa, outro poeta inegável. E do Brasil também, sem dúvida nenhuma, foi ele um leitor constante de poesia, desde o romântico Gonçalves Dias até, entre os modernos, Manuel Bandeira e outros. A formação literária e poética do Martinho Bruning circula, portanto, entre estas influências todas. Mas, quando ele começou a escrever, não tanto ainda no primeiro livro, mas a partir do segundo livro, começou a se projetar uma outra corrente que se corporificou numa forma poética muito específica dele, que é o haikai. O haikai é uma forma de poesia que nasceu no Japão, já lá no século XII, foi se desenvolvendo e atingiu, provavelmente, pelo que dizem os críticos, o seu auge no século XVII, com o poeta Bachô, que é universalmente conhecido como
um dos autores fundamentais dessa forma poética que é o haikai. O Martinho Brüning começou lentamente e aos poucos foi se dedicando com muita força a essa forma chamada haikai. O haikai é um poema curtinho, muito breve. Da forma mais perfeita, o haikai consta de 3 versos apenas, 3 linhas. A primeira com 5 sílabas, a segunda com 7 sílabas e a terceira com 5 sílabas, fazendo um total de apenas 17 sílabas poéticas, de sílabas métricas. Dentro dessa forma brevíssima, o poeta precisa comunicar uma mensagem, o que é muito mais difícil do que fazer um poema extenso. Um poema extenso a gente deixa correr o pensamento e uma palavra vai puxando a outra, etc. E finalmente, entre coisas boas e ruins, o poema se compõe. Mas fazer um poemazinho breve, de apenas 3 linhas, 17 sílabas, e nesse poema colocar um conteúdo suficiente para sensibilizar a pessoa, é algo muito difícil. E nessa arte do haikai, realmente o Martinho Brüning sobrepujou qualquer poeta brasileiro. Não há nenhum poeta brasileiro, isso creio que posso dizer com toda segurança, não há nenhum poeta brasileiro que cultivou tão bem essa forma como o nosso Martinho Brüning. Bom, então eu gostaria de ler até alguns comentários para ser um pouco mais conciso e mais direto nessa apreciação. E começaria então dizendo que o haikai, na sua forma sintética e na sua sugestão metafórica, exige às vezes mais esforço do leitor, que a partir de poucos mais ricos dados deverá participar da gestação do poema, deverá criar o discurso analítico e partir da síntese sugestiva, a partir daquele pensamento-chave que o autor lançou e que cabe ao leitor desenvolver. Nesse sentido, livros como Folha e Flor de Campo, Novos Poemas e outros haikais escolhidos ou micropoemas, não se apresentam aptos para serem simplesmente devorados, como se diz, devorados ansiosamente em poucos minutos, o que, aliás, seria materialmente até possível, porque em cerca de 1 hora daria para fazer uma leitura do livro, mas seria uma leitura totalmente superficial. Pelo contrário, cada pequeno poema se apresenta suficientemente rico para fornecer um pensamento que alimente a ação mental, sensível e espiritual durante minutos e horas. Estou em casa. Um grilo canta e alegra a simplicidade do autor. Martinho Brüning é poeta que nos abre os olhos e a sensibilidade para os fatos mais corriqueiros e banais do nosso cotidiano, desfazendo em nós o embotamento que nos impede de perceber a beleza da vida ao nosso redor. E o poeta, através de uma expressão concisa, em nós desperta uma riqueza profunda de reflexões. Ele nos aproxima e harmoniza com o nosso meio natural. Mas, para que isso seja possível, se o poema é fruto, antes de tudo, de um constante empenho, diria mesmo de uma sólida ascese, com vistas a equilibrar e harmonizar o próprio mundo interior, o universo que por vezes sentimos tão turbilhonante em nossa mente. Embebido pelas filosofias e práticas de vida orientais, Martinho criou a harmonia em si mesmo, através da constante prática meditativa, para então abrir-se para a harmonia da natureza e do universo. No haikai temos instantâneos colhidos do dia a dia, sempre sobre fundo essencialmente natural. Uma característica fundamental do haikai é que ele necessariamente deve fazer alguma referência à natureza.
para tornar a comunicação de um pensamento ou enunciado completo viável a partir de um mínimo de palavras, o haikai exige do poeta um extraordinário poder de síntese, que só se obtém após assídua e constante exercitação. O culto dessa forma requer mesmo toda uma assimilação do espírito oriental, originária que ela é do Japão medieval. Contrariamente ao dinamismo moderno, à estética futurista e ao agitado, nervoso e pragmático espírito ocidental, no haikai se intensifica mais o convívio com a natureza, para dela extrair a lição da aquietação dos desejos, a tranquilidade, o equilíbrio. Sempre na maior simplicidade possível, o haikai se volta para a natureza e para as realidades do cotidiano. E sabemos que a natureza constitui sempre um convite à vivência e sensibilização líricas. Para essa focalização da natureza contribui muito o aspecto religioso. A religião predominante no Japão, de onde se originou o haikai, é o shintoísmo, que consiste numa crença aborígene voltada para a veneração dos espíritos da natureza, encadeadas pela comunhão instantânea e eficaz com a eternidade e a imortalidade. Por essa razão, exige do leitor lenta paciência, freio total na pressa, muita sensibilidade perceptiva e imaginativa, boa iniciação cultural e um decidido esforço para entrar na faixa da meditação. Como essa forma poética pouco declara, mas muito sugere, cabe ao leitor recriar em si e concriar com o poeta a mesma emoção externa. Daí constituir o haikai até uma forma de terapia e reeducação do leitor massificado e automatizado da nossa agitada e consumista civilização. Martinho Bruni, no decorrer de sua construção poética, de livro a livro, foi aperfeiçoando sua expressão literária dentro da melhor linha modernista, que busca uma crescente densidade sintética, como tem feito um Dalton Trevisan na prosa, um Mário Quintana na poesia ou um Jorge Luiz Borges na poesia e na prosa. E podemos ver nessa característica de estilo uma contradição positiva com o nosso tempo. Se vivemos a era da comunicação prolixa, do nada e do vazio, Bruni apresenta um deserto pleno, a comunicação densa na expressão mais despojada, sabendo-se que todos os místicos e todos os grandes pensadores buscavam o deserto para nele se embeber. Seu poema se apresenta sempre como que inacabado, aberto, um lampejo instantâneo que pressupõe um longo antes e um prolongado depois. O poeta lança sua sugestão grávida de sensibilidade e reflexão, cabendo ao leitor atento o trabalho de partejá-la, o que exige dele muito mais do que uma leitura passiva. E nós mesmos, sempre inacabados em construção, temos ainda a petulância de estarmos a julgar o inacabado, como ressalta ainda o poeta Martinho no breve poema Diante de Mar. Quem és? Inacabado. Quem sou? Responda cada qual. Esse tipo de poema realmente desinstala o leitor, por exigir-lhe constante participação e por conduzi-lo à reflexão profunda, sempre ligada à existencialidade. O poeta instiga o leitor a sair da sua inércia e passividade. Sabe ele que nada é definitivo neste mundo, nem mesmo o seu fazer poético. Seus poemas breves são a síntese da sabedoria.
desta sabedoria verdadeira, ponderada, sem extremismos, que não se coloca acima de tudo e de todos, mas que reconhece o lugar e a vez de cada um. Sabedoria realista, que desmistifica a grandeza, a força e os projetos ilusórios do homem tecnológico na sua gananciosidade. Sabedoria que reage contra o tempo avassalador, contra a massificação desenfreada, que subtrai o sentido dos seres e dos gestos, para recolocar cada coisa em seu tempo e em seu lugar, e apreender novamente a beleza na sua própria fugacidade breve da vida. Usando a beleza singela das palmeiras, restituindo sentido ao canto natural do galo ou do grilo, desfazendo as deturpações do coice do cavalo, uma ode ao cavalo que ele escreveu, traçando um paralelismo entre a espontânea liberdade do cavalo e do vento, redescobrindo a beleza da violeta violentada à beira da estrada, experimentando a sede da água da fonte pura, conscientizando-se da minha relação íntima com todas as coisas naturais, tornando a respirar a cósmica energia vital que recoloca a nossa vida em comunhão com o universo e com a história, o poeta Martinho nos redimensiona no meio em que vivemos, redescobre-nos a arte de cuidar de suas plantas, conversar com os animais, porque nenhum gesto de amor ficará perdido, uma vez que na universal comunhão mais dinâmica, só o amor nos bastará, porque, por lei suprema, tudo é dão e graça. E o poeta, perante o ceticismo e a náusea das filosofias contemporâneas, recoloca-nos diante do espanto admirativo dos primeiros filósofos. Os textos de Bruni, de acordo mesmo com o que proclamam alguns títulos, como micropoemas, apresentam-se realmente mínimos, em poucas palavras e versos, cabendo ao leitor-receptor vislumbrar o horizonte do autor, contrapondo-lhe seu próprio horizonte e ampliar a concretização descritiva do poema da população em partes. Não é em vão que este poeta manifesta profunda intimidade com os endurismo oriental. As palavras não constituem o poema, que transcendem o silêncio das contradições. Pode então sintetizar um poema a ideia essencial. Pratica a meditação, deixe-te iluminar. Os tantos fragmentos, sem nenhum tom pejorativo na palavra fragmentos, os tantos fragmentos de poemas dos seus livros nada mais são do que indícios, do que estímulos para conduzir o leitor à meditação, a longas ruminações, como apreciava fazer Flaubert, de que surge a iluminação para a cogestação do poema. Para tanto, os jogos de palavra vêm muito a propósito, como artifício que o autor coloca à disposição do leitor, como no poema seguinte. Às vezes, basta um ponto de vista. O homem morre com seu sonho. O homem não morre com seu sonho. Estas contradições visam a despertar o processo criativo do leitor. Ao leitor cabe competência, potencialidades, capacidade concretizadora, como insinua um unilinear poema interrogação. Um verso apenas é o poema todo. E esse verso dirige-se ao leitor, nas palavras seguintes. Trouxeste a bússola. Ou seja, sem armas nem munições, o que poderão fazer os barões assinalados? O poeta coloca o destino do poema nas mãos e nas capacidades do leitor, receptivo e participativo.
Considerado sob a ótica da verbosidade discursiva, estes poemas são mesmo chocantes, aparentando terrível desperdício do espaço. Apenas algumas pequenas palavras, preferencialmente frases nominais, perdidas no enorme espaço de uma página em branco. Mas a isca excitante está lançada. O chamariz desafia a resposta, pois, conforme acentua Antônio Cândido, a obra não é produto fixo e unívoco, como também o leitor não é passivo nem homogêneo. É o leitor que concretiza, atualiza, processa a construção do sentido que se entreabre no texto poético. Nova poesia tão bem cultivada por Martinho. Para perceber com maior plenitude estes poemas, cada vez mais curtos e sintéticos, é preciso readquirir um coração simples e uma intuição não distorcida. Banir a sofisticação complicadora, voltar a ser criança e contemplar ingenuamente, ou seja, autenticamente, cada coisa no seu lugar, no seu valor, na sua função. E não hierarquizar demais. E abater um pouco a nossa superioridade intelectualizante. Porque o poeta Brüning não se preocupa com a impressão que pode causar, com o que vão pensar dele. Não se preocupa com os julgamentos a que está sujeito. Ele é. Seu poema simplesmente é. E nos seus poemas se desvela a si mesmo e a sua cosmovisão sincera, sem preocupar-se com as máscaras ou ilusões do parecer ou do aparecer. Por isso, o que há de mais permanente e sólido em seu poema são a vida e o amor. O movimento dinâmico em busca da realização plena, a renovação incessante, a ânsia pelo novo. O caráter positivo, otimista e construtivo emerge da sua poética, como a partir da lição da natureza, que sempre se renova nos seus ciclos. Daí a responsabilidade pessoal de cada um na construção do mundo. Assim, na poesia de Martinho Brüning, são constantes o paralelismo e a transposição simbólica, que passam da natureza para o ser humano, destacando-se a sabedoria natural, que apesar da convivência milenar, vem sendo cada vez mais esquecida pelo próprio ser humano. Partindo não raro de interrogações, de indagações sobre o sentido das coisas e dos acontecimentos, numa busca conscientizadora, a poesia de Brüning nos conduz quase que necessariamente à reflexão, à meditação, orientando-se para a harmonia interior, a aquietação das pressas agitadoras, dos desejos insaciáveis, das ambições desenfreadas. Mesmo assim, coerente com as limitações da nossa natureza, essa poesia retrata a nós mesmos, seres humanos, paradoxalmente, como saciados sempre e sempre sedentos e insaciáveis. O mesmo paradoxo se insinua nos poemas intitulados Coisas Pequenas e Grandes, do livro Micropoemas, que evidenciam como as coisas pequenas são grandes. E a propósito dessa aparente contradição do pequeno e do grande, eu quero relembrar um pensamento do chinês Chuang-Tzu, que coloquei no início deste livro como epígrafe, e que me parece estar muito adequada a todo esse pensamento do Martinho Brüning. Dizia Chuang-Tzu já no século V a.C., quando olhamos as coisas à luz do Tao, nada é melhor, nada é pior.
Cada coisa vista à sua própria luz manifesta-se a seu próprio modo. Pode parecer melhor do que é comparável a ele, em seus próprios termos. Mas em termos do todo, nada se torna melhor. Se você medir as diferenças, o que é maior do que outra coisa é grande. Portanto, nada há que não seja grande. O que é menor do que algo é pequeno. Portanto, nada há que não seja pequeno. Assim, todo o cosmo é todo o cosmo é um grão de arroz, e a ponta do fio de cabelo é tão grande quanto a montanha. Esta é a vida relativa no pensamento de Chomsky, que está muito coordenada com o que expõe muitas vezes o poema de Martinho Bruni, aparentemente contraditório. Na linha das coisas pequenas, simples e puras, Martinho retoma sempre a referência às crianças, estes pequenos seres de sabedoria pura, sem implicações e sem questionamentos desnorteadores e estéreis, pois elas são e não precisam fingir. Diz um poema de Martinho: todos representamos, menos as crianças, que não se chamam pessoas. Cultivando sempre a naturalidade que gera o equilíbrio, a harmonia e o bem-estar, Bruni valoriza incansavelmente a natureza, as plantas, as flores, os pássaros e os astros. Um poema refere-se aos pássaros evangélicos que, aspas, não plantam, não ceifam, não recolhem. Ou refere-se à paisagem bucólica do Haikai. Igrejinha branca, 4 palmeiras paradas, completam o quadro. Denunciando em contrapartida o paradoxo da crescente agressão à ecologia expressa em poemas como um chamado Poluição Sonora. Com algodão nos ouvidos, se na selva urbana de concreto o homem se defronta com um autêntico apocalipse, se o homem experimenta a sensação de estar perdido e acabrunhado dentro de um sistema estranho e pequeno, se o homem depara com um jogo ambíguo ante seu destino mortal e imortal, se a criatura humana é capaz de vivenciar profundos paradoxos, a natureza, tão decantada por Martinho Bruni, em si mesma é harmoniosa e transmite lições de sabedoria, de harmonioso equilíbrio, quer nos seus estratagemas profissionistas, quer, por exemplo, na perfeita comunhão cósmica da árvore em contato com o universo todo, ao contrário das inteligentes ânsias agitadas do homem em seu descompromisso. O poema de Bruni revela, a par da emoção e do sentimento espontâneo, amadurecido equilíbrio formal e de conteúdo. Transparece constante substrato filosófico que induz ao pensar, ao meditar. Longe da imatura e apressada agitação do adolescente, estamos diante de poemas plenamente amadurecidos, de sentimento calmo e equilibrado, de ritmo lento, grave e solene, envolvendo uma sadia participação, uma sadia comunicação e contemplação do universo, um racional perquirir da condição humana, um constante aprofundar do pensamento reflexivo. Esta não é uma poesia alienada, nem muito menos alienante. Trata-se antes de uma poesia voltada para o homem integral, nas suas múltiplas dimensões. Procuram os poemas de Martinho Bruni despertar o homem para o seu caminho interior, íntimo e pessoal, para a atividade conscientizadora do homem adulto, maduro e ponderado, capaz de ver cada elemento no seu lugar, na sua função, no seu valor, dentro da harmonia do todo. Estes
sentido, essa poesia é tanto filosófica quanto existencial. É tão mística como humana. Refere-se ao estritamente pessoal e ao amplamente universal. Nos poemas de Martinho Bruni, a palavra poética corporifica um universo denso e rico, embasado em sólida cultura clássica, humanística e filosófica, bem como em sadia e consciente e serena experiência vivida. Ler essa poesia é contagiar-se com sua emoção poética e enriquecer-se com suas lições de sabedoria da vida. Por isso, hoje, é impossível falar em poesia ou falar da poesia em Santa Catarina sem de imediato conferir destaque à criação lírica de Martinho Bruni. Omiti-lo no panorama da literatura de Santa Catarina é confissão de ignorância. Bruni não teve pressa em levar ao público seus poemas. Preferiu amadurecê-los lenta e solitariamente. E sabemos que toda a criação artística se desenvolve na solidão, para depois explodir na comunidade. Hoje, Martinho tem a sua posição poética solidificada. Nenhum estudo, nenhuma antologia, nenhuma exposição futura sobre literatura em nosso Estado poderá deixar de conferir o devido destaque à obra madura deste poeta que, após a estreia retardada, anualmente ampliou, não só em volume, mas também em quantidade, o acervo denso e sensibilizador da expressão da sua experiência e visão do mundo através da palavra. Martinho Bruni é poeta